Fala galera, estamos aqui para mais um Descomplicando Engenharia de Software. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma tecnologia que não se comenta muito, que é cloud e desktop, né? A gente vê muito na web a questão do cloud web browser, mas não se vê comentar sobre cloud desktop. Então, pessoal, antes de começar, né, inscreve no canal e deixa o seu like. Ah, o público a qual eu pretendo atingir hoje com esse vídeo é principalmente o cliente da Logo System, em primeiro lugar, porque agora estamos com uma ideia de começar a divulgar, digamos, trazer o desenvolvimento mais próximo do cliente. Então, eu vou estar criando alguns vídeos falando de algumas tecnologias que estamos abordando na empresa, tá? De uma forma de tentar aproximar o cliente ao que estamos fazendo. E também esse vídeo é para o grande público também, né, que trabalha com tecnologia e que muitas vezes se encontra na situação que estávamos até pouco tempo, onde o nosso software, ele não era possível colocar na nuvem. Ele é desktop, mas não era possível colocar na nuvem, beleza? Hã, primeiro o conceito do desktop que nós temos que entender. O pessoal hoje fala muito em nuvem e web browser, como eu falei, né, web browser, tudo é web. Enfim, nós não podemos confundir as duas coisas, né? Nuvem é uma coisa, web é outra. Se pararmos para pensar o conceito de desktop, tá? O desktop hoje, ele está mais em alta do que nunca, porque ele só migrou de local. Hoje o desktop está na tela do celular, né? Os aplicativos que nós instalamos no celular, por exemplo, eles são todos os aplicativos, a grande maioria offline, né? É um programa instalado, então ele não deixa de ser uma aplicação desktop. É que o formato de desktop mudou, mas o desktop ainda existe, né? Obviamente aqui eu vou estar falando de aplicações desktop PC, mas eu quis fazer essa analogia porque às vezes o conceito, né? A galera tem perdido muito a questão dos conceitos, beleza? Então vamos lá. O que acontece? O nosso sistema, ele é desktop, o software da Logo System. Então, nós tínhamos um problema que, por exemplo, tu ia implantar num cliente, o primeiro requisito que se pedia era um servidor. Ó, fulano, precisa de um servidor. Por quê? Por que precisa de um servidor? Porque tem a parte lá do server, onde tem um banco de dados, e isso precisa estar implantado em algum lugar ali na empresa, e as máquinas locais, né, as estações, no caso de trabalho, elas só acessam o cliente ali, o executável, que é visual para o usuário, né? Ah, e a gente já vinha há algum tempo trabalhando para colocar o nosso ERP na nuvem, beleza? E desde agosto do ano passado, tá, nós conseguimos virar essa chave, né? Nós passamos a pegar alguns clientes novos e já colocar diretamente no ambiente cloud, né? Então, toda essa parte do server, que era local, que precisava estar instalado lá na máquina do usuário, da máquina não, no caso do servidor do usuário, né, que ficava local, no caso, né, dentro da mesma rede, passamos a instalar na nuvem. E o cliente, obviamente, ainda continua sendo local. Aqui nós temos, digamos, o melhor dos dois mundos. Nós temos toda a questão da segurança envolvida, né? Toda a questão de também não precisar mais de servidor, se preocupar com infraestrutura. E a questão do desktop, né? Que, principalmente para indústrias, que é o meu público aqui, voga muito. Porque precisa de agilidade, é, o processamento tem que ser rápido, não pode ser algo lento. Aí tu vai me dizer, mas no web browser não tem isso, pô. Se fizer uma aplicação parruda e tal, vai ser rápido, enfim, etc. Só que nós vamos emperrar em algumas questões de produtividade que ainda não se conseguem resolver no web browser, que é a questão, por exemplo, telas que tenham muito campos, né? A questão de você trabalhar mais com tab e enter, né? O usuário de indústria, o usuário corporativo, ele está muito acostumado com isso. Só ir ali no teclado, digita, atalhos, né? Muita questão de atalhos. Coisas que no web browser é um tanto trabalhoso se você for implementar isso e ainda não fica tão bom quanto no desktop. Nós temos outros problemas também, telas com muitos campos de cadastros, que no web browser acaba ficando uma coisa meio inviável de se desenvolver. Você desenvolve, mas fica algo complexo, né? Então, se tem muitos sistemas desktop, o pessoal da indústria prefere o desktop para trabalhar, tá? Então, nós conseguimos unir o mundo das duas coisas. Jogar todo o nosso ERP
para dentro da nuvem, né? Mantendo o client local na máquina do usuário. Beleza? Nós não precisamos trocar de tecnologia, tá? Nós continuamos trabalhando com Delphi. O server é feito em Delphi. Aí você vai me perguntar, mas Delphi não é só Windows? Não, aí que o pessoal tá enganado. Quem tá lá que achando que Delphi só compila no Windows e aquela coisa é porque tá trabalhando com versões muito antigas que só permitiam gerar um build naquele tipo de sistema operacional. Hoje o nosso sistema ele é todo nativo Linux, então você tranquilamente consegue botar num ambiente como é o que eu vou mostrar aqui, que é um ambiente, por exemplo, Docker Swarm, ou se fosse um Kubernetes, enfim, né? Eu optei pelo Docker Swarm porque achei mais fácil de trabalhar, até pelo volume de usuários e clientes que eu tenho. Para mim tá ótimo e me atende super bem. Bom, então, estamos desde agosto que a gente liberou, né? Vamos colocar os primeiros clientes de teste nesse ambiente, né? Então, os clientes que nós fomos fechando os novos, nós já fomos colocando nesse ambiente aqui. Encontramos alguns probleminhas, tivemos que ajustar umas coisas aqui, outras ali. E desde mais ou menos dezembro, nós já começamos a fazer um planejamento para migrar os clientes da base. Então, você que é cliente da Logosystem agora, estou falando para você, você não quer mais ter servidor, tem problema de segurança, pegando ransomware, etc. Talvez agora seja a hora de você pegar e pensar em migrar para a nuvem, né? Ah, é só, se você tiver interesse nisso aí, é só entrar em contato lá com o suporte vai te auxiliar em como a gente pode estar trabalhando para fazer isso aí, tá? Mas seria o melhor dos mundos tentar migrar para a nuvem. Bom, o que você ganha com relação a vir para o ambiente da nuvem, sair do servidor local e vir para um ambiente da nuvem, tá? Primeira situação que você ganha. Resolve muitos problemas de segurança, porque querendo ou não, aqui é um sistema todo fechado, então nós estamos aqui, digamos, a gente garante o que vai estar aqui rodando, tá? Não temos problemas de outras pessoas estarem mexendo, como às vezes ocorre em servidores dentro da empresa, porque o servidor é da empresa, então às vezes vai lá o TI instala alguma coisa, vai outra pessoa lá, às vezes não tem TI, tem algum responsável lá que cuide disso, mas não é TI, e mexe, instala coisas que não deve, né? Nós já tivemos performance, por exemplo, nós já tivemos um caso, por exemplo, de servidor onde o cliente está lá renderizando estrutura de SolidWorks dentro do servidor onde está instalado o sistema. Aí não sabe porque o sistema está ficando lento, pesado, e enfim, né? Então, esses são alguns dos problemas que podem ocorrer. Fora outras coisas, né? Por exemplo, servidor queimar, a pessoa tem que estar atenta a backup, né? Que daí, quando o servidor é interno da empresa, a responsável do backup é dela, né? Aqui a gente já tem o nosso backup automatizado. Então, tem uma série de outras questões que você acaba eliminando, sabe? Problemas que você não vai mais precisar se preocupar isso dentro da sua empresa, tá? A gente tem dois modos de trabalhar aqui nesse formato em nuvem, tá? A gente tem os nossos servidores, né? Aqui eu tenho um ambiente de teste, aqui eu tenho um ambiente de produção. Obviamente eu não vou abrir o ambiente de produção aqui para não mostrar o nome dos clientes, porque causalmente o nome dos containers é o nome dos clientes. E a gente tem um caso também, que é outra hipótese que dá para trabalhar, que é um servidor privado do cliente. O cliente não quis botar no nosso servidor, porque ele já tinha uma infraestrutura dele, de servidor, beleza? Porém, ele quis sair do Windows Server e ir para o Linux. Então, a gente migrou para o Linux, jogou lá uma instância de Docker lá dentro, e todo o gerenciamento do servidor desse cliente aqui, a gente faz por aqui, pela empresa. Então, nós conseguimos dar toda a manutenção da parte relativa ao sistema dentro da Logosystem. Nós não dependemos de ficar conectando com Ndesk, com acesso remoto, né, WTS e por aí vai. Então, são duas hipóteses de trabalhar. Obviamente que quando o servidor é da infra do cliente, toda a parte de backup e tal ainda vai ser responsabilidade do cliente, né? A parte de manter a infraestrutura lá ligada, de se der um problema queimar servidor, isso é com o cliente, né? A partir do momento que vai para nossa infra, já isso tudo passa a ser nossa responsabilidade. Aí temos também a questão do por que isso aqui facilita? A atualização do sistema.
Outra questão que a gente resolve jogando para a nuvem. Não existe mais a questão, por exemplo, a gente libera a versão todo final do mês, né? Inclusive essa semana teve uma liberação de versão, dia 25, a gente libera uma versão. E daí assim, a gente precisa agendar os clientes, o que a gente faz? A gente não atualiza todos os clientes, porque nem tem como, é inviável. Mas a gente agenda os clientes que tiveram demandas de desenvolvimento. Então vai lá, agenda o cliente, ó, fulano, tem que trocar a versão, assim, assim, assado e tal. Foi liberado aquilo que você solicitou de customização, enfim. E daí isso envolve todo um trabalho, porque a gente só faz isso em horário comercial, o cliente às vezes tem que parar, então gera empecilho para, digamos, gera um trabalho para todo mundo, né? De nossa parte temos que fazer a atualização manualmente e de parte do cliente que ele tem que parar. Jogando o servidor de dados para a nuvem, tá? Esse problema acaba. Para a nuvem ou para um ambiente, mesmo que seja próprio do cliente, mas para um ambiente Docker, tá? A gente acaba com o problema, porque esses ambientes aqui, eles atualizam automaticamente no dia seguinte após a versão, eles já atualizam automaticamente durante a madrugada e no dia seguinte, quando o usuário for trabalhar, o sistema já está atualizado. Tá? Então, isso acaba automatizando a questão de atualização e também a nossa intenção é que venha todo mundo para a questão da nuvem, pois também futuramente, daí todo mundo pode estar trabalhando sempre com a versão do sistema atualizada, né? Não correndo mais risco de ter uma versão desatualizada. Beleza? Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona. Vamos dizer que você seja um cliente novo, tá? Ou cliente da base também, serve para os dois exemplos, enfim. Como é que a gente faz para implantar aqui o sistema? É tudo muito rápido. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um ambiente de teste aqui, tá? Ah, minha VPN caiu. Só um segundinho, galera. Um problema técnico aqui, porque para eu acessar a empresa lá, eu tenho que estar na VPN. Deixa eu acessar minha VPN aqui. E vamos voltar. Que essa ferramenta só é acessível através da VPN por questões de segurança. Então, tem todas essas questões, né? A ferramenta administrativa, inclusive, para mexer nessas funções, inclusive não permite acesso externo, só através da VPN. Então, isso também a gente já garante uma segurança maior, né? Ainda não deve ter entrado no ar aqui. Foi. Vamos lá. Pegar o ambiente de teste aqui. Vamos dizer que eu quisesse implantar um cliente novo, por exemplo. Eu viria aqui, tá? Colocaria aqui, ó, empresa teste, por exemplo, seria o nome da empresa. A gente está usando essa nomenclatura, né? Isso para você que tem curiosidade como funciona, que às vezes não é cliente, mas tem curiosidade, não está acompanhando esse vídeo. A gente vem aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta, se chama Portimer, tá? Ele permite o gerenciamento de containers Docker Swarm, de uma forma mais intuitiva do que está usando linha de comando, né? Bom, eu vou adicionar minhas variáveis aqui. Eu tenho 4 variáveis. Uma é o hostname, que é o nome da máquina, que eu utilizo o mesmo nome para fins de funções internas nossa lá. As portas, tenho 3 portas. Preciso de acesso ao sistema. E vamos botar aqui uma porta aqui. Vamos botar a porta 30.002, 30.003 e 30.004. Criar esse ambiente aqui. O ambiente tá sendo criado. Vamos ver lá nos containers lá como é que tá isso aqui, se já tá subindo. Tá subindo, vamos esperar aqui terminar. Ele vai fazer alguns processos aqui. Mas em questão assim de 2 minutos o ambiente já está implantado, pessoal. Então isso facilita muito a questão, não temos problema de estar lá instalando, problema não instala, o antivírus incomodando e não sei o que, firewall e todos aqueles problemas que já conhecemos, né? Então vamos ver aqui. Está subindo. Bom, o sistema subiu.
Beleza? Então aqui, por exemplo, se eu fosse tentar acessar essa empresa, tá? Digamos, o sistema está no ar, vou instalar na minha máquina o programa, né? Estou aqui local na minha máquina e vou instalar ele. Obviamente que cada cliente daí vai receber um executável já pré-configurado com o endereço lá, porque tem uma chave também. Ali eu já meio que deixei um pré-ambiente preparado, mas tem uma questão de chave e tal, para evitar que alguém saiba as portas e, por exemplo, um mal-intencionado acesse o sistema de um cliente, enfim, né? Então não é tão simples assim, né? É porque aqui eu já deixei meio pré-preparado. Aí o usuário vai instalar o sistema na máquina dele. Né? Aqui é só o cliente, né? Só o executável local. Vai acessar. Ah, tá. Eu não configurei ele. Tem que configurar, né? Isso aqui, quando mandar para o cliente, eu vou mandar pré-configurado, mas aqui como é teste, né? Acaba não tendo umas configurações extras. Vamos lá. 30.002. Salvar isso aqui. E vamos entrar no sistema. Ó, já está entrando. Deixa eu deixar isso minimizado. Então, por exemplo, aqui eu já tenho meu banco de dados implantado, já tenho o sistema implantado. Então, muito rápido, já implantei o sistema. Quero colocar em outra estação, em outro computador, eu tendo a instalação que tem a minha chave, tudo ali já correto, eu já vou conseguir acessar diretamente o meu ambiente, seja de qualquer lugar, seja de dentro da empresa, de fora da empresa, enfim, tá? Então aqui eu já tenho o sistema configurado. O nosso maior trabalho hoje de colocar o sistema quando é nesse modelo é fazer, digamos, a configuração da empresa, que daí é depois cadastrar aqui os dados da empresa, né, que tem uma empresa fictícia de teste, e fazer todas as, digamos, parametrizações do sistema. Agora é o nosso maior trabalho, né? A gente não fica mais, digamos, vamos perder tempo com antivírus, como eu disse, dando problema lá, bloqueando o sistema, problema com o sistema operacional, firewall e por aí vai, tá? Vamos dizer que você já é um cliente da base, como é que funcionaria? Aí seria basicamente a gente criar um ambiente e a gente jogaria o teu banco de dados para dentro desse ambiente. Eu já tenho um outro ambiente aqui que eu já joguei um banco, porque o banco tem 2 GB e pouco aqui, aí eu já deixei meio pré-pronto, porque senão iria demorar muito no vídeo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um outro container aqui, ó, que é o da empresa X, tá? Aqui eu já botei um banco de dados real, de um cliente real. Obviamente que os dados estão mascarados, né? Não, não vou estar expondo dados, né? Vou trocar a porta aqui, quer ver? Eu vou estar acessando. E aqui eu já estou com a minha indústria fábrica de testes. Vamos lá. E já é um sistema já de um cliente que já tem dados, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, financeiro, aqui, contas a receber, consulta de documentos, por exemplo, fazer uma consulta aqui, obviamente não vou botar um monte, porque se é um cliente grande vai vir um monte de coisa. Vou botar ali, sei lá, 1 de janeiro, é hoje. Vamos ver. Ó, já trouxe os dados, beleza? Então o sistema funciona rápido, né? Trazer aqui um dado de cliente, aqui, por exemplo, vou pegar um cadastro qualquer aqui, ó. Tudo fluindo, ó, o sistema tá fluindo, então, né? Tá tudo rodando. Não tem nada que digamos, desabone estar usando, digamos, na nuvem versus a usar local, tá? A única diferença, basicamente, é que é melhor usar na nuvem. Por quê? Porque vai ter várias preocupações que você tem hoje lá com o teu servidor, você já não vai ter mais trabalhando nesse formato. Beleza? Agora, existe uma preocupação que você vai ter que ter. Qual vai ser essa uma preocupação? É ter uma internet de qualidade. Não falo nenhuma internet que tem que ser muito poderosa, muito potente. Não, eu digo uma internet que tenha estabilidade, que seja estável, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha com sistemas em nuvem, o ideal é ter uma internet estável para que o sistema não fique caindo e dando problema de conexão, enfim, tá? Então, pessoal,
Isso é o que a gente tem trabalhado nesses últimos meses, né? Basicamente, desde agosto do ano passado, a gente tem trabalhado nisso antes ainda, né? Então, desde agosto do ano passado que a gente conseguiu liberar já para alguns clientes novos esse ambiente, daí a gente andou implantando em clientes menores e tal, fomos testando, validando, e hoje o sistema já está apto a qualquer tamanho de cliente nosso, a gente poder migrar para cá, né? Ah, e eliminar essa questão de servidor local. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é um primeiro vídeo que eu estou tentando aproximar os clientes, né, do desenvolvimento. E a minha ideia agora talvez é trazer alguns vídeos sobre o que a gente desenvolve no mês. Tá? Como a maioria sabe, a gente trabalha com versões mensais. Toda última segunda-feira de cada mês é liberada a versão. E talvez eu vou começar a fazer, a partir do próximo mês, fazer um vídeo com o que a gente está liberando na versão, né? Trazer ali o sistema rodando, ó, foi liberado isso, aquilo, fizemos essa melhoria, né? E também trazer as melhorias internas, né? Porque a gente trabalha em muita coisa interna, às vezes o cliente não fica conhecendo, melhorias de desempenho, tecnológicas, enfim, como foi o caso aqui dessa aqui. Aqui nós tivemos um ganho tecnológico muito significativo em relação ao que se tinha antes. Antes, enquanto se dependia de ter o servidor do sistema rodando numa máquina servidora local, agora a gente não precisa mais disso. Elimina-se também a questão de licenças, né? Antes dependia do Windows, não depende mais de ter o Windows Server. Então, isso já dá um ganho tecnológico muito grande para o sistema. E você que acompanha esse vídeo, não é cliente da Logosystem, é da área de desenvolvimento, trabalha com sistema desktop e não sabe como fazer isso, né? Trabalha ainda mais com Delphi, por exemplo. Eu tenho um outro videozinho no canal ali que eu mostro como criar um serviço em Linux. Talvez a partir daquilo ali você já consiga ter um insight de como trazer, quem sabe, o teu sistema para um ambiente Docker, né? Para um ambiente mais moderno, né? E aqui fora outras coisas que eu não falei, né? Se o cliente precisar de mais memória, se o cliente tá tendo um problema com o usuário, simplesmente a gente consegue aumentar, né? Aumentar a escala aqui, a gente consegue escalar o sistema. Hoje o sistema está configurado com um básico aqui de memória e processamento. Onde é que está aqui? Está aqui, ó. 1 GB de memória reservada, 0,8% de CPU. E isso aí a gente consegue escalar de forma transparente. Se daqui a pouco o cliente está com muitos usuários, está ficando pesado, a gente simplesmente ou cria réplicas ou aumenta os recursos. Isso é transparente, o cliente não precisa parar o sistema, continua tudo funcionando e então só temos ganhos trabalhando dessa forma, tá? E desmistificando um pouco a questão de nuvem e web browser, né? Estamos aqui trabalhando com nuvem e desktop, que na minha opinião, para o meu público, principalmente indústria, eu acho que é um dos melhores mundos, tá? Porque a gente vê muita reclamação com relação ao usabilidade e velocidade de uso em sistemas que são 100% web para esse nicho de mercado. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e dar o seu like. Valeu, fui!